É, Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade, né, ao nosso nossa noite de evento. E para finalizar essa noite de palestras, a gente vai ter agora a alergista e imunologista Aline Gomes, tá bom? Vai falar um pouco sobre asma na infância. Desejo novamente uma excelente palestra a todos, tá bom? Espero que todos gostem. E é isso. Olá, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Aline, eu sou médica alergista e imunologista e hoje a gente vai conversar a respeito de asma na infância. Hoje, mais cedo, a doutora Juliana já comentou alguma coisa com vocês, né? Já fez uma excelente aula sobre sibilância nos lactentes e hoje eu vou conversar das crianças um pouquinho mais velhas, como que é o tratamento, o diagnóstico e dúvidas vocês podem ir colocando nos comentários, no final da aula a gente pode discutir, tá ok? Então, vamos lá. Primeiramente, a asma recebe diversos nomes. Muitas vezes os pais chegam no consultório ou até mesmo no pronto-socorro. Ah, meu filho tem doutora bronquite, ou tem bronquite alérgica, ou bronquite asmática, e alguns que entendem um pouco mais chegam até a comentar em hiperreatividade das vias aéreas. Porém, tudo isso tem um único nome, é asma, tá? Esse é o termo correto. A asma, o que seria? É uma doença crônica, ou seja, é a doença crônica mais comum na infância, que ela é resultante de uma hiperreatividade das vias aéreas, ou seja, de uma resposta exagerada devido a algum... Oi? A senhora projetou o slide? Já tá aparecendo ou não? Tá não, tá não. A senhora tem que vir aqui embaixo, Ah, então aí, tá bom? deixa eu voltar aqui só um minutinho, que eu já coloquei, achei... Ai, desculpa. Não, sem problema. Tá, agora aparece a minha tela? Não, ó, a senhora vai na página da Ah, internet. deu sim agora, eu que não tinha clicado. Só confere, eu vou Pronto, colocar aqui o slide. Só agora. vou... Aparece? Agora sim. Aí a Ah, senhora só. Isso. Pronto. isso, já apertei aqui. Pronto, é isso. Tá ok? Tá. Vocês estão vendo? Sim, sim, pode iniciar. Pode? Então tá bom. Então, igual eu estava comentando com vocês, a asma, ela é uma doença crônica, é a doença crônica mais comum na infância, que ela resulta de uma hiperreatividade das vias aéreas, ou seja, é uma resposta exagerada a estímulos externos, que podem ser infecções virais, um estímulo relacionado ao processo alérgico, ou seja, contato com ácaros da poeira, com animais de estimação, entre outros fatores. E isso causa, consequentemente, uma limitação do fluxo aéreo, ou seja, a porção respiratória, ela não vai ventilar de uma forma adequada. Consequentemente, leva à crise de asma. E essa limitação, esse quadro, ele pode ser reversível espontaneamente ou com tratamento, no caso, com o uso de broncodilatadores. Mas quais seriam os principais sintomas de asma? Tosse, sibilância, que é o famoso chiado no peito, dispneia, que é a falta de ar, e a taquipneia, que seria o aumento do número de movimentos respiratórios. Em criança, igual eu falei para vocês anteriormente, ela pode estar associada a estímulos, sejam alergênicos ou não, ou seja, existem pessoas, crianças que não têm asma alérgica, existe também a asma não alérgica, e a fatores genéticos, ou seja, se ela possui familiares de primeiro grau, pai, mãe ou até irmãos que tenham história de alergia, consequentemente, essa criança também tem uma chance maior em também ter algo alérgico, no caso, asma alérgica. Quem estuda asma tem que necessariamente conhecer o GINA, tá? Então, isso aí é super importante para vocês. O GINA, o que seria? Ele é uma sigla que significa em inglês uma iniciativa global para o estudo de asma, que faz com que vários profissionais de saúde forneçam uma orientação para evitar a mortalidade provocada por asma. Depois vocês podem até acessar, é só digitar no Google www.gina.com, que imediatamente entra no site e vocês vão ter acesso aos documentos do GINA, inclusive ao documento de 2020. Então, nós, alergistas, pneumologistas, todo mundo
estuda, se atualiza através do GINA. Então, por isso que é muito importante que vocês sempre tenham acesso, porque as condutas mudam. Depois, no finalzinho da aula, eu vou comentar com vocês a respeito de tratamento de asma, e vocês vão ver que de 2019 para cá já teve outra mudança, por isso que é tão importante estar atualizado. Falando agora de asma no mundo, asma no Brasil, igual eu falei para vocês, é a doença crônica mais frequente na infância. Acredita-se que no Brasil existam 20 milhões de asmáticos. No mundo, os últimos dados falam em 300 milhões de pessoas, então é muita gente. Falando agora mais especificamente de Brasil, no SUS é a terceira e até a quarta causa de internação, e são internados atualmente 350 mil pessoas por asma. E falando agora de crianças, 1 em cada 5 adolescentes brasileiros tem asma, sendo que 90% deles, ou seja, a cada 10, 9 não tem asma controlada, ou seja, acaba internando, acaba tendo crises e necessitando de internação, ou seja, isso aí custa dinheiro para o SUS, né? Isso aí custa emprego, ou seja, uma mãe que tem uma criança internada, muitas vezes vai faltar aquele emprego, vai perder aquele emprego, a criança vai perder escola, afeta o rendimento escolar, por isso que é tão importante a gente saber tratar a asma, ou seja, a asma ela não deve ser tratada só pelo especialista, o clínico, o pediatra, entre outras especialidades, devem saber tratar a asma. E o que a gente fala hoje muito, né, atualmente, é da microbiota respiratória. Eu acho que vocês já devem ter ouvido muito da microbiota intestinal, mas agora também a gente comenta da respiratória. Por quê? Alguns anos atrás, acreditava-se que o nosso tecido respiratório, o sistema respiratório de uma forma geral, ele fosse estéril, ou seja, não tivessem bactérias nele. Então, consequentemente, não teria como esse paciente ter uma infecção. Só que o que a gente tem observado? Que tem bactérias no trato respiratório. E muitas vezes essa disbiose, ou seja, esse desequilíbrio entre a flora do trato respiratório, ocasionaria e aumentaria as chances da criança ter asma. Tá? Então, o que acontece? As bactérias que tem, por exemplo, nas narinas, no trato respiratório superior, elas são diferentes do trato respiratório inferior. Ou seja, o Staphylococcus, ele coloniza a mucosa nasal, mas ele não é para colonizar o trato respiratório. Por isso que é tão importante entender e saber melhor para poder saber e conhecer como que ocorre essa prevalência da asma nas crianças. Outros fatores importantes, o tipo de parto, ou seja, as crianças que têm parto cesariana, elas têm uma chance aumentada. Isso aí são estudos, tá? Aleitamento materno é um fator de proteção e exposição ambiental nas primeiras horas de vida, principalmente em crianças nos primeiros 100 dias de vida. Aí, outro detalhe importante também é que essa microbiota intestinal, respiratória, ela faz o quê? Ela tem relação realmente com o desenvolvimento de doenças respiratórias. E o que a gente tem visto hoje é que tem essa relação e realmente tem se visto uma modificação da flora respiratória de crianças que têm asma daquelas que não têm asma. Na asma existem também os fatores de risco, igual comentei também com vocês no segundo slide. Tem os genéticos e tem os ambientais. Então, na asma é necessário que ocorra a combinação desses fatores, ou seja, não adianta eu ter tendência genética se eu não tiver exposição ambiental. Da mesma forma, se eu tiver exposição ambiental, mas se eu não tiver essa tendência genética, também a chance de desenvolver asma vai ser menor. Ou seja, fatores genéticos agora. O que a gente observa? Meninos do sexo masculino, né, têm uma chance maior de ter asma. Por que é meninos e não meninas? Principalmente devido à morfologia, à anatomia do trato respiratório masculino em crianças menores. Isso favorece o desenvolvimento de inflamação e do desenvolvimento futuro da asma. Função pulmonar, ou seja, igual acho que a doutora Juliana comentou também, os lactentes, porque o trato respiratório do lactente, a anatomia é diferente de uma criança maior. Então, pelas vias aéreas serem menores, isso aí poderia facilitar o desenvolvimento de um quadro respiratório. E o mais importante também seriam os antecedentes familiares e pessoais de atopia. Ou seja, se o pai ou a mãe possui história de doença alérgica, não necessariamente asma, possui uma rinite ou algum outro tipo de alergia, a chance que o filho tenha uma alergia chega até 40%.
Se o pai e a mãe possuem, a chance pode chegar até 80%. E isso não exclui nos próximos filhos, ou seja, você pode ter um filho alérgico e o segundo ele vai continuar com a mesma chance de ter alergia, tá? Outra coisa importante também, os fatores ambientais. O que a gente tem visto é que as crianças menores, elas, quando têm infecções de vias aéreas, seja independente dos vírus, claro que tem aqueles vírus que são mais comuns, que ocasionam mais crises, né? Por exemplo, o rinovírus é o vírus que mais causa crise de asma, tá? O vírus sincicial já é responsável por crises mais graves, mas a infecção viral, de uma forma geral, ela também colabora como fator de risco para o desenvolvimento de asma. A ausência de aleitamento materno, igual eu tinha comentado com vocês, tabagismo, infelizmente o cigarro ainda prevalece no nosso meio e principalmente quem trabalha em pronto-socorro, quem vê internações de crianças, observa que grande parte das crianças que internam, elas realmente têm histórico de tabagismo, um pai que fuma, um vô que convive na casa. Número de irmãos também é fator de risco, porque o irmão pega infecção, acaba passando para o irmão menor. Creche, também pelo número de pessoas, né, de crianças que convivem, e a condição socioeconômica também, pelo nível de entendimento, né, e tudo mais. E falando de vírus, eu vou falar para vocês que o que é mais importante, tá bom? Que eu acho que vale a pena vocês lembrarem, que é o vírus sincicial respiratório. A gente atualmente não sabe qual que é a real definição, a causa do vírus sincicial respiratório na asma. Tem duas teorias. Ou, primeira delas, se o vírus sincicial, ele leva a quadro de asma, ou as crianças já têm uma predisposição à asma, fazem infecção pelo sincicial e desenvolvem asma. Então, aqui nessa figura, eu gostaria de mostrar para vocês, ele mostra bem quais que seriam as causas, tá ok? Então, por exemplo, aqui, esses primeiros quadros. Hiperresponsividade brônquica, atopia, alterações anatômicas, igual eu falei, devido ao tamanho, à idade da criança, polimorfismos, ou seja, parte genética, tudo isso em uma criança que adquire o vírus sincicial respiratório pode desenvolver uma sibilância, tá ok? Outra via também seria qual? Uma criança que já, né, possui a bronquiolite e o vírus sincicial, entre aspas, faria todo esse estrago, ou seja, dano ao epitélio, exposição a irritantes, e devido a esse dano faria com que a criança ficasse mais suscetível e desenvolvesse o quadro também de asma, ou seja, de hiperresponsividade brônquica. Então, atualmente, a gente não sabe o que veio antes, se foi o ovo ou se veio a galinha. Por quê? Se é o vírus sincicial que está causando tudo isso, ou se já era a asma que fez e o sincicial fez essa piora. Em relação ao diagnóstico de asma, é clínico, tá ok? Então, assim, não existem exames que a gente possa pedir e falar, não, esse paciente tem asma. Infelizmente, a gente não tem ainda essa precisão diagnóstica. É baseado nas características que o paciente apresenta e no exame físico. Então, uma anamnese bem feita é fundamental para poder colaborar e fechar o diagnóstico de asma. Então, na anamnese, o que é importante perguntar? Claro, aqui eu coloquei uma anamnese completa, né? A gente não vai conseguir perguntar exatamente todos esses detalhes, mas é importante saber o que é principal e o que é importante perguntar. Sintomas de asma, vocês precisam sempre lembrar, é tosse, sibilo, dispneia e pode estar associado a sintomas nasais. Por quê? A rinite, ela tem uma associação direta com o quadro de asma. Então, o que vale perguntar? Característica do sintoma. Ah, seu filho tosse? Tosse. É uma tosse, né, que contínua, tosse todo dia, tosse só à noite? Quanto tempo dura? Qual que é a frequência? Piora quando acorda? Isso tudo é muito importante perguntar. Fatores desencadeantes. Ou seja, tem infecção, quando ele começa com esse quadro, ele começa com um quadro de infecção, febre, coriza, depois vem o quadro de sibilância, de chiado, tem contato com pessoas que fumam, né? Poeira, ácaro, isso aí até o especialista acaba investigando melhor, mas é interessante perguntar. Nas crianças maiores, se quando faz atividade física, uma educação física piora, melhora, irritantes, drogas, alimentos, mudanças de temperatura e até o fator emocional, hoje a gente vê que tem uma relação direta muito importante. Histórico dos sintomas, ou seja, quando que ele começou isso, é importantíssimo. Começou desde bebê, começou depois quando entrou para a escola, então sempre vale lembrar. Evolução dos sintomas, esse quadro vem piorando, vem melhorando,
Já usou bombinha? Não usou? Como que foi? Se responde, se não responde? Quando vai ao pronto-socorro, o que o médico passa? Já usou corticoide? Já usou prednisolona? Então, tudo isso é super importante ser questionado. História familiar, por quê? A gente começa a pensar a partir do histórico genético, né? Então, olha, doutor, o pai tem asma, a mãe tem rinite. Então, a gente já fica atento porque essa tosse pode ser também causada pela asma. Condições de vida, né? O nível de escolaridade do pai, onde que mora, se tem contato com outras crianças, com animais. Outro detalhe importante, exacerbações. Como que é a crise desse paciente? Quanto tempo dura? Qual que é a intensidade? Já internou? Já ficou no oxigênio? Consulta sempre na urgência ou a mãe trata em casa? E também, igual eu falei para vocês, o impacto da doença, né? Como que está sendo para a família encarar essa doença? Ah, a mãe perdeu o emprego por causa dessa crise, porque o paciente ficou muitos dias internado. O efeito no crescimento, mas meu filho, doutora, vai usar bombinha, ele vai crescer menos, ele vai engordar, vai ter alguma repercussão na vida dele? Então, tudo isso é muito importante. Às vezes a gente foca muito na doença e esquece do paciente, né? Então, isso aí é super importante, super relevante, sempre questionar. E também, outro detalhe também que é importantíssimo é a percepção da criança e da família sobre a doença. Às vezes os pais não aceitam o diagnóstico de asma. Ah, mas é só bronquite, né? Mas bronquite não deixa de ser asma. Bronquite é um diagnóstico mais genérico. Existem várias doenças que cursam com o quadro de bronquite. Então é importante explicar que é a asma, como que é causada, o que desencadeia. Então é importante saber, olha, pai, essa bombinha não vicia, ele precisa usar preventivamente, porque muitas vezes a gente tem ideia que bombinha é só quando a criança tem falta de ar. Então tudo isso é importantíssimo perguntar. Exame físico. Não esperem que o exame físico, quando vocês forem fazer um atendimento, principalmente ambulatorial, tem alterações, tá bom? Geralmente o exame físico de asma é normal, exceto se essa criança estiver em crise. Aí, com certeza, ela vai ter sibilos, taquipneia, dispneia, que é mais comum na exacerbação, ou seja, o exame físico normal, durante uma consulta, não descarta o diagnóstico de asma, tá? Outro detalhe importante, não esqueçam de avaliar o estado geral da criança, como que ela tá durante as crises, os sinais vitais. Depois, mais para frente, eu vou explicar melhor sobre isso, tá? E também não esquecer dos outros sinais de atopia. Ou seja, essa criança você examina, ela tem uma pele muito seca, a mãe fala que em região de dobras, de flexuras coça, eu já tenho que estar atento, pode ser uma dermatite atópica. Ou a mãe comenta, doutor, ela fica com muita coriza, coça muito o nariz, espirra, pode ser que tenha uma rinite. Então, sempre é importante a avaliação global desse paciente. Em relação a exames, existem 2 exames principais de imagem que a gente pode solicitar, porém, o que eu quero deixar bem claro aqui é que eles não são fundamentais para o diagnóstico. Então, seria o raio-x de tórax e a tomografia. Primeiro, o raio-x é utilizado para excluir outros diagnósticos, ou seja, se a gente pedir, a maioria das vezes vem normal, então não é através do raio-x que eu vou dizer se a criança tem asma ou não. O diagnóstico é essencialmente clínico. Aí, o que a gente vai ver no raio-x? Uma criança, quando vai internar, quando vem ao pronto-socorro. Então, a gente vai identificar alguns sinais que servem para poder ficar atento à gravidade, que seria retificação diafragmática, o aumento do diâmetro anteroposterior, que indica aprisionamento aéreo, né? Indica que essa criança não está ventilando da forma adequada. Então, a principal indicação, que eu quero que vocês guardem isso, é quando você tem suspeita de outros diagnósticos ou uma crise muito grave, tá ok? Então, tem que pedir quando tem suspeita de corpo estranho, pneumonia, pneumotórax e suspeita de pneumonia de mediastina, ou seja, são quadros muito graves, tá ok? A tomografia, raramente a gente pede, tá? A gente só usa, mas em nível ambulatorial para investigar crises graves, casos que não respondem ao tratamento. Ou seja, o paciente já está usando corticoide inalatório, fazendo tratamento, interna com frequência e não melhora, aí a gente vai pedir no ambulatório uma tomografia de tórax, que pode identificar aprisionamento aéreo, sinais de remodelamento de via aérea, e naqueles muito graves, os sinais de mosaico, atenuação em mosaico.
Em relação agora a provas de função pulmonar, espirometria. A espirometria é de um exame de sopro, tá? Eu vou passar aqui só para mostrar para vocês. Não sei se todo mundo já vê colaboração da criança, tá ok? Então, não é toda criança que vai conseguir fazer. A idade que é indicada é acima dos 6 anos, porque exige uma certa coordenação e ela tem que seguir as recomendações para conseguir finalizar o exame, tá ok? Então, ela serve para quê? Para determinar os fluxos e os volumes expiratórios. Precisa de colaboração, igual eu falei para vocês, acima dos 6 anos, e não é também para diagnóstico. A espirometria, ela é solicitada para a gente avaliar o segmento. Então, muitas vezes a gente pede no início do tratamento para fazer uma avaliação inicial, depois de 3 meses, 6 meses de tratamento inicial, a gente pede para poder avaliar a evolução, a resposta ao tratamento, tá? Aqui embaixo eu deixei, não é para vocês memorizarem nada, isso aqui é só 2 diquinhas práticas que a gente vê, né? Quando você vê o laudo da espirometria, o VF1, que é o volume expiratório forçado depois de 15 minutos do broncodilatador, quando ele dá acima de 12% do basal ou acima do 7% do previsto, indica que ele teve resposta broncodilatadora, ou seja, quando o paciente faz a bombinha, ele faz a espirometria, ele vai fazer primeiro sem o broncodilatador, sem a bombinha, e depois ele repete. Então, quando tem essa resposta, o médico que dá o laudo, ele coloca resposta broncodilatadora positiva, tá? Então, isso é um dos sinais que indica que tem uma resposta ao broncodilatador. Agora, continuando a parte de investigação. Como eu falei para vocês, a gente já sabe que asma e atopia e alergia são a mesma coisa. Apresenta forte ligação, ou seja, né, uma coisa pode estar relacionada à outra e aumenta a chance do diagnóstico de asma. Ou seja, se aquele paciente tem uma asma que a gente chama asma atópica ou asma alérgica, indica que essa asma vai ser mais persistente e pode ser que ela seja mais grave. Tá? Existem 2 exames que eu posso fazer no paciente identificar se ele é atópico, se ele é alérgico ou se ele não é. Primeiro exame é o teste cutâneo alérgico, que é o famoso prick test. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, como que é feito? A gente pega a região extensora do antebraço, ou pode ser feito nas costas, no dorso de crianças menores. Nós dividimos os alérgenos de acordo com aqueles que a gente quer colocar, né? Então, por exemplo, o que a gente testa? Vou dar um exemplo para vocês. Os ácaros da poeira, que são cerca de 3 ácaros, igual aqui eu coloquei, aqui do ladinho direito. A gente testa epitélio de animais, né? Que até os pais falam é pelo de animal, mas na verdade é o epitélio do animal que causa reação alérgica. Testa pólen, testa fungos, então são várias substâncias testadas, que são os aeroalérgenos, que são as substâncias que estão presentes no ambiente que pode desencadear alergia. Então, a gente coloca uma gotinha na região extensora do antebraço. Eu vou pegar uma lancetinha, não é agulha, tá? Ela é um puntor, que a gente chama. Vou fazer uma leve pressão aqui, aguardar cerca de alguns segundos e depois a gente espera 15 a 20 minutos entre a aplicação do puntor e o resultado do teste, tá? Esse aqui, que tá aqui à direita, é de um paciente meu do consultório, tá bom? Que eu coloquei aqui pra gente expor melhor. Então, aqui nele eu testei cerca de 8 substâncias, tá? Esse número 1 é o controle negativo, é onde a gente coloca apenas soro fisiológico. Ou seja, o paciente não tem que vir com um positivo, porque senão quer dizer que o teste não está correto. E o controle positivo, a gente faz a aplicação de uma solução de histamina e ele tem que vir positivo, ou seja, quer dizer que esse paciente ele reage à histamina, é o normal. Ou seja, ele tem que reagir. Se é um paciente, por exemplo, que está usando antihistamínico, antialérgico, ele não tem como fazer esse teste, porque ele faz o quê? Ele bloqueia a produção de histamina, tá ok? Então, tem que sempre a orientação principal é que o paciente não esteja usando antialérgico. Aqui, a gente testou várias substâncias e nesse paciente veio positivo para os ácaros da poeira, que é o Dermatophagoides farini e o Dermatophagoides pteronicis. Vocês viram que forma uma pápula com uma região de hiperemia. Essa pápula, quando ela é maior com a histamina, a gente diz que o teste é positivo, tá ok? Então, esse é um teste que a gente faz para investigação.
Outro exame que a gente faz é a pesquisa do IgE específico do soro, que aí são aquelas IgEs que a gente pede. É IgE total, para ver o nível de IgE produzido no organismo, e os específicos, por exemplo, IgE para ácaro, igual eu mostrei ali para vocês, eu posso pedir cada um separadamente, IgE para epitélio de animal, então é o mesmo que a gente pede no exame da pele, tá? Esse também é um exame bem sensível. Só que outro detalhe importante, assim, que eu gostaria que vocês guardassem para sempre. Esse resultado de IgE positivo, ele não indica que necessariamente a criança tem aquela alergia, tá ok? Então tem que ser baseado nos sintomas. Não adianta eu pegar uma criança, pedir IgE para tudo para ela, vem positivo, eu falar, mãe, ela tem alergia a isso, isso, aquilo. Não. Tem que corresponder aos sintomas, ou seja, a clínica sempre será soberana. Tá? Então, não adianta. Se a mãe fala, olha, doutor, o meu filho tem crise de asma quando entra em contato com poeira ou um quarto muito fechado, eu faço o teste, vem positivo, eu peço IgE, veio positivo, ótimo, você fechou o diagnóstico. Mas só o exame positivo não tem nenhum significado, tá ok? E diagnósticos diferenciais de asma, o que é importante? Essa tabela, eu achei ela muito interessante porque ela difere sintoma intermitente de persistente, tá? A principal característica da asma são os sintomas intermitentes. É difícil uma criança que tem sintoma de asma todo dia. Ou seja, né, exceto se tiver uma criança com uma crise muito grave, uma asma muito grave, mas a maioria dos casos esses sintomas não são o tempo inteiro. Então, quando é uma criança com sintoma mais persistente, eu tenho que pensar em outros diagnósticos, tá certo? Ou seja, uma fibrose cística, checar teste do pezinho, imunodeficiência primária, que também pode causar com sintomas respiratórios, até uma tuberculose, claro que teria outros achados, mas vale a pena pensar. Um bebezinho prematuro, broncodisplásico, com uma bronquiolite, ou doenças mais raras, que é de cinesia ciliar primária, e também até doenças cardíacas, né? Uma tosse, uma dispneia sem outra causa, vale a pena fazer uma investigação cardiológica, tá ok? E aqui essa outra tabela, ela especifica os diagnósticos diferenciais de acordo com a localização, tá? Então, ela coloca assim, doença de via aérea superior, o que pode ser? Uma hipertrofia de amígdala e adenoide, rinocinusite, que faz gotejamento, também pode causar tosse e faz parte do diagnóstico diferencial de asma. Doença de brônquios, ou seja, anel de cartilagem, cisto broncogênico, até uma traqueomalácia que pode fazer uma tosse, um quadro semelhante à asma. Doenças do brônquio, igual tem ali, né, corpo estranho, tumores, tudo isso pode levar a quadros semelhantes de asma. E até o refluxo, tá? Não é um diagnóstico comum, mas também pode fazer quadro semelhante à asma. Incoordenação de deglutição, paciente neuropata, por exemplo, que não consegue deglutir, pode ter sintomas, fenda laríngea, fístulas, entre outras causas. Também, igual a gente já comentou, a fibrose cística, discinesia, imunodeficiência e outras infecções que a gente também já havia comentado. E diagnóstico agora nos lactentes. A Juliana também já comentou, que eu só vou passar para vocês só relembrarem. Então, o sibilante ele pode ser dividido em transitório, persistente e tardio. O transitório é aquele que começa nos primeiros anos de vida e é desencadeado por uma infecção viral. Cresce, a criança melhora. E geralmente tem associação com tabagismo e é uma criança que não é alérgica. Segundo, sibilante persistente. Da mesma forma do transitório, ele começa a sibilar no início e persiste até a idade escolar, ou seja, ele não melhora. Só que o que chama atenção nesse paciente? Ele tem história familiar de asma, ele é sensibilizado, ou seja, você pode fazer um prick test ou pedir uma IgE que a tendência é que venha positiva, e ele tem associação com outras doenças, uma dermatite atópica, uma rinite, entre outros. E o sibilante tardio, que é aquele que começa na idade pré-escolar, ou seja, esses sintomas eles duram até a idade adulta e tem atopia associada, tá ok? E aqui ele mostra nessa tabelinha, falando ainda novamente em lactentes, o diagnóstico, como que a gente pode fazer, né? Existem várias tabelas, vários fluxogramas que tentam sugerir se essa criança tem asma ou se não tem. Inicialmente, há muito tempo atrás, tinha os critérios de Castro Rodrigues, em que ele pontuava as características das crianças para ver se a chance era maior de asma ou não, tá? A última tabela que eu consegui localizar, que eu achei assim mais atual para vocês, é essa tabela que mostra o diagnóstico de asma com características sugestivas e não sugestivas, tá? Então, quando a gente tem que pensar em asma no lactente,
3 ou mais episódios de chiado durante um ano, o pai ou os irmãos que já receberam tratamento para asma, tá? Dispneia, sibilância, tosse noturna ou sintomas por exercício físico, ou seja, aquela criança também que chora, tosse, que ri, tosse, ou quando tem história de exposição a algum fator externo que causa chiado. Outro fator importante que também fala a favor, resposta ao broncodilatador, ou seja, a criança começou com tosse, fez bombinha, melhorou. Controle dos sintomas após prova terapêutica com corticoide, ou seja, a criança estava com uma tosse, o pediatra resolveu por conta própria começar um corticoide inalatório, ela teve uma boa resposta, sugere também que seja asma, tá? E não sugestiva. Ah, a criança que vomita muito, que tem dificuldade de deglutição, engasga, ou que tem, por exemplo, sintomas muito no início da vida, isso aí já fala menos provável ao caso de asma. E agora a gente vai falar um pouquinho de tratamento, tá? O tratamento da asma, ele se divide em dois fatores básicos. Seria o tratamento de manutenção e o tratamento da crise. Eu vou falar primeiro de manutenção, que é o tratamento preventivo, que é para a gente evitar que esse paciente tenha asma. Primeira linha, corticoide inalatório, tá? Não existe nenhuma outra medicação até o momento que seja superior ao corticoide inalatório, que são aquelas bombinhas para asma que tem corticoide na composição. Qual que é o efeito do corticoide? Ele reduz a inflamação da via aérea, controla os sintomas, reduz os riscos futuros e evita principalmente a exacerbação, ou seja, a gente desinflama esses pulmões para que não ocorra mais crises. Segunda linha, a gente usa mais em pacientes que têm asma grave, ou seja, eu já entrei com o corticoide inalatório e não melhorou. Eu posso usar o quê? Agonista beta-adrenérgico, antagonista de leucotriênio, tiotrópio e até o anti-IgE, que é uma medicação que a gente faz injetável para crises extremamente graves. Mas, assim, o que vocês precisam saber é que sempre deve entrar com corticoide inalatório. E uma coisa também muito importante, antes da gente começar, eu tenho que saber se o diagnóstico mesmo é de asma, né? Ou seja, será que tem mais alguma coisa que eu possa investigar? Né? Vamos começar a tratar? Então, sempre é importante estar atento aos diagnósticos diferenciais. Outro detalhe importante, começou a medicação, eu vou ensinar esse pai, essa mãe a usar a medicação, não adianta eu deixar a melhor medicação do mundo se o paciente não sabe utilizar. Terceiro passo, verificar a aderência. Então, é importante reforçar essa família que a medicação tem que ser usada todo dia. Não adianta eu passar a melhor medicação do mundo se o pai usa 2 vezes por semana, viaja e esquece. Então, é super importante ter essa aderência. Por isso que também vale lembrar uma boa relação médico-paciente, para que ele possa acreditar no seu tratamento. Ele tem que saber qual que é o objetivo, qual que é a programação, como que vai ser o decorrer de todo o tratamento para asma. Outro detalhe importante, perguntar se esse paciente tem exposição a cigarro, alérgenos, ou seja, o controle ambiental também vale. Ou seja, não adianta deixar a melhor medicação do mundo se o paciente tem contato com fatores que desencadeiam crise. E casos duvidosos e de difícil abordagem, aí o ideal é encaminhar para o especialista, tá bom? Mas isso aí são poucos casos. Dispositivos inalatórios, que são as famosas bombinhas para asma. Essa foto eu achei muito boa porque ela mostra os principais dispositivos, ou seja, aqui vocês podem ver. Aqui o nome desse dispositivo é Turborreio, que ele vem a medicação aqui dentro, o paciente coloca a boca aqui, puxa, aspira, já tem toda a medicação. Esse aqui é uma medicação chamada Aerocaps, tá? Isso aqui, assim, não é para vocês saberem, tá? Isso aí é bem da especialidade, tá? Só para vocês conhecerem. O Aerocaps, a gente coloca uma cápsula aqui dentro, o paciente aspira e puxa a medicação. Aqui do lado é o Discos, que já tem a medicação dentro, igual o Turborreio, só que a diferença é que ele em forma de disco. Esse aqui também é cápsula, semelhante ao azulzinho aqui, e os sprays, que é o que a gente usa mais em criança, porque a criança não tem a coordenação motora de aspirar. Acima de 6 anos, alguns conseguem, mas na maioria dos casos, o que eu vou usar vai ser a medicação em spray, tá? Então, igual aqui do ladinho, só tá reforçando aquilo que eu já falei, então que a melhor medicação é sempre inalatória, tá? Porque
a gente consegue levar a medicação para dentro dos pulmões. Se eu fizer uma medicação via oral, ela vai ter uma ação o quê? Sistêmica. Sistêmica não vai fazer o efeito desejado e, além disso, tem os efeitos colaterais, tá? E para os pré-escolares, aquilo que eu já reforcei, tem que ser inalador em spray, não adianta eu passar dispositivo em cápsula ou eu passar uma bombinha, esse spray direto da boca, a criança não vai conseguir fazer, então a medicação não vai ser eficaz. Os inaladores dosimetrados, então tudo que for aqui, ó, bombinha, ou esses aqui que eu passei anteriormente, a gente chama de inalador dosimetrado, tá? Então, qual que é a vantagem? Eles são de baixo custo, mas isso ainda não são todos, tá? Tem alguns que são bem caros. São pequenos e fáceis de transportar, ou seja, o paciente pode levar para qualquer lugar. E tem vários tipos de medicação que tem essa apresentação, ou seja, não é só um tipo de corticoide. Eu vou mostrar para vocês depois uma tabela que tem vários corticoides, ou seja, o médico vai escolher qual ele quer usar. E a vantagem é que eles são portáteis, tá? E atualmente, o que mudou? O spray, principalmente de algumas medicações, o propelente, que era o gás que fazia o spray funcionar, era o CFC, que, como a gente já sabe, é o que agride a camada de ozônio. Então, atualmente mudou. Agora é o hidrofluoroalcano, que é o HFA. Ou seja, ele agride menos a camada de ozônio e a vantagem é que as partículas são menores, tá? Então, ele tem um efeito melhor, ele tem uma tecnologia melhor. Aqui são as tabelas de medicamento, é tudo que existe para tratar asma, tá? Disponível em corticoide inalatório. Tá bom? Então, aqui vou dar um exemplo para vocês. Tem a beclometasona, que é o Clenil, nome comercial. Ele é uma bombinha spray, é igual essa foto aqui do menino, tá? Outro, miflazona, também, que é outro tipo de corticoide. A budesonida, que é o Buzonide. A miflovazona, que também é outro corticoide, fluticasona. Então, tem vários tipos. Por exemplo, a fluticasona, que é o Flixotide, é aquela bombinha roxa. É essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, que é o discos que tem. Aqui na foto não tem, achei que tivesse, mas não tem. Mas ela é semelhante a essa aqui, só que ela é roxinha, tá ok? Então, tem o discos e tem o spray. E o Oximax também, que é também a mometasona, só que ele é cápsula, tá bom? Então, vocês podem ver que tem alguns que são cápsulas, outros são spray, então depende muito do paciente, mas criança, a maioria tem que começar spray. E aqui nessa tabela, ele mostra a associação, que é quando você associa em uma medicação o corticoide inalatório junto com o broncodilatador. Porém, existem dois tipos de broncodilatador. Tem o broncodilatador de curta ação e o de longa ação. O de longa ação, a gente usa para quê? Para aqueles pacientes, muitos que precisam de um tratamento para uma asma de moderada a grave, tá? Nas crianças, depois eu vou explicar para vocês, principalmente em pré-escolar, a gente entra só com o corticoide isolado, tá? Então, aqui é só a título de curiosidade. Por exemplo, o Alenia, é aquela medicação que eu mostrei para vocês anteriormente. É esse aqui, o Alenia. Aqui, tá? Que é aquele que eu falei que é em cápsula, azulzinho. Então, o Alenia, ele é uma combinação, tá? Então, ele tem budesonida, só que ele tem o formoterol, que é o quê? O broncodilatador de longa duração, tá? Tem o Symbicort, que é aquele que eu falei que é o turborreio, tá? Tem o Foster também, que é formoterol, junto também com corticoide, Seretide, que também é o salmeterol, ao invés do formoterol. Então, tem vários tipos. Isso aí, assim, é só título de curiosidade, tá? Porque, assim, isso é muito específico, a escolha, tudo, e o objetivo da aula é que vocês saibam o tratamento inicial. E aqui também é outra combinação, corticoide inalatório com broncodilatador de curta, tá? Só para vocês saberem que tem. Agora, em relação ao espaçador, quando que a criança tem que usar espaçador? Os espaçadores, eles são esses tubos que eles servem para quê? Para poder conseguir fazer a medicação, porque a criança ela não tem a coordenação de colocar a bombinha, conseguir fazer a aspiração com a técnica adequada, ou seja, tem uma válvula aqui nesse espaçador, aqui nessa localização. A maioria deles são bivalvulados, tem duas válvulas, então faz com que a criança inspire e expire e o ar entre e saia, e não ocorra toda a medicação diretamente para a mucosa da boquinha da criança, tá ok? Então, isso aí faz com que esteja como se fosse um filtro, tá bom? Para controlar o que entra e o que sai.
Ou seja, ao atravessar o espaçador, o que acontece? O jato ele perde a velocidade, impacta menos na orofaringe, ou seja, não acumula toda a medicação na boca. Com isso, o propelente evapora, igual eu falei para vocês que mudou, né? Era o CFC, agora é o HFA, e com isso as partículas ficam menores e a medicação absorve menos, tá? Existem 2 tipos de espaçadores, não sei se vocês já viram. Tem o espaçador de plástico, que é esse aí da foto, e tem o espaçador de metal. O melhor é o de metal, porque ele tem uma menor carga eletrostática, ou seja, a medicação ela dispersa com maior facilidade, ela chega na via aérea de uma forma mais fácil. Aqueles pacientes que usam o espaçador de plástico, igual esse daí, a nossa orientação é para tentar reduzir a carga eletrostática, é que a mãe lave uma vez por mês. Como que ela tem que fazer essa lavagem? Ela enche uma bacia de água, coloca cerca de 1 litro de água com 2 gotinhas de detergente neutro, enxágua esse espaçador nesse detergente e depois ela enxágua em água corrente. Deixa secar espontaneamente e tá pronto para o uso, tá? Já o de metal não precisa. Os espaçadores artesanais, aqueles que a gente faz com a garrafinha, eles funcionam? Funcionam. Eles são muito bons. O único problema do espaçador de garrafinha é que ele não tem a válvula, tá? Então, por isso que ele não é tão bom quanto os outros, mas funciona. Em relação à técnica dos espaçadores, como que a gente tem que fazer? Tem 2 tipos de uso, nas crianças menores de 4 e maiores de 4. Naquelas menorzinhas, o que eu tenho que usar? O espaçador, a bombinha aqui, o inalador dosimetrado e a máscara, tá? A máscara, ela tem que pegar a boca e a narina, tá bom? Não adianta eu colocar só na boca que não vai funcionar. Então, como que eu vou fazer? Primeira coisa, eu pego a bombinha, eu agito por 5 segundos, encaixo no espaçador, coloco no rostinho da criança e aperto. Quando for sair o aerosol, eu tenho que contar cerca de 10 segundos. Até a dica prática é nunca contar assim, 1, 2, 3, 4 até 10. É contar 1001, 1002, 1003, porque senão às vezes a gente conta mais rápido, se for até 10, e faz menos tempo de medicação. Outra recomendação é aguardar 6 a 8 respirações da criança. Na prática, eu acho difícil, porque a criança chora, às vezes a gente está ansiosa para querer fazer a medicação. Eu acho que não dá muito certo. Eu acho que o melhor é contar mesmo. Tá? E outro detalhe importante, quando a criança tem que fazer, vamos supor, 2 jatos, nunca apertar 2 vezes e contar até 10. Sempre aperta uma vez, conta 10 segundos, vai lá, faz novamente a mesma operação e conta mais 10 segundos. E crianças maiorzinhas, acima de 4 anos, tá? Como que eu posso fazer? Eu já posso, se a criança deixar, eu tirar aquela máscara. Então, eu vou colocar o espaçador com o bocal dentro da boca. Como que funciona a técnica? Vou lá, agito a bombinha da mesma forma, 3 a 5 segundos, coloco o espaçador aqui atrás, tá? O inalador dosimetrado aqui atrás, posiciono a boca dela como se ela estivesse mordendo o espaçador, tá? Aí eu aperto o spray e a criança vai inspirar para tentar aproveitar melhor a medicação. Aí vai aguardar, igual eu falei, contar 10 segundos ou 6 a 8 respirações e se precisar repetir, fazer todo o passo novamente e nunca apertar de uma vez seguida todos os jatos, tá ok? Em relação ao tratamento, o tratamento da asma, assim, ele é subdividido, tá? A gente divide até de acordo com Gina em 3 tratamentos diferentes, tá bom? Então, eu trato crianças abaixo de 6 anos, eu trato de 6 a 11 e acima daí de 12 anos. Então, cada um tem um esquema diferente. Aqui eu vou falar para vocês só para expor, para vocês saberem, assim, o principal, tá bom? Porque isso é bem detalhado, não é o objetivo da aula. Então, o que a gente tem que fazer? Crianças abaixo de 6 anos. Primeiro passo, primeira etapa, o que eu tenho que fazer? Criança sibila, não tem crises graves, menor que 3 episódios, eu posso fazer para essa criança só o broncodilatador de curta duração. Qual que seria? O salbutamol, o Aerolin, tá? Não melhorou, a criança persiste com crises, o que eu tenho que fazer? Vou começar um corticoide inalatório. Vamos supor, o que eu posso começar? A beclobetazona, o Clenil, que você encontra em unidade de saúde. E o broncodilatador, no caso o Aerolin, se for necessário. Não melhorou, o que eu tenho que fazer? Eu posso dobrar a dose desse corticoide, então estava usando um jato de manhã, um jato à noite. Eu uso 2 de manhã e 2 à noite.
E lembrando que se precisar, pode fazer o salbutamol, pode fazer o Aerolim em caso de crise. Não melhorou com isso, o que eu vou fazer? Encaminhar para o especialista, tá? Outras opções, só para vocês saberem, eu posso adicionar o Montelukast, que é um antileucotrieno, que é uma medicação de tomar via oral, ou eu posso deixar também com uma dose ainda mais alta do corticoide inalatório, tá? Mas basicamente o que vocês têm que saber, crianças abaixo de 6 anos, eu posso observar se for menos crises, se for crise mais persistente, corticoide inalatório, posso aumentando a dose. Não melhorou com nada disso, encaminhar para o especialista. Crianças de 6 a 11 anos, o que eu tenho que fazer? Começou com sibilância, o que eu vou ter que fazer? Corticoide inalatório mais o broncodilatador, igual a gente usou para as crianças menores de 6 anos. Não melhorou? O que eu faço? Mesma coisa também. Eu só vou mantendo a dose, tá? Não melhorou? Passo para etapa 3. Aí, o que eu posso fazer aí nessas crianças que muda? Nas crianças abaixo de 6 anos. Eu posso associar um broncodilatador de longa duração. Aí, seria aquela tabela que eu mostrei para vocês, que é o corticoide inalatório com o broncodilatador, que é uma bombinha que tem as duas medicações, tá? Ou, se eu quiser, eu posso aumentar só o corticoide inalatório e deixar com salbutamol se necessário. Próxima etapa, não melhorou, continuo usando. Eu posso aumentar a dose daquela associação, que é a bombinha que tem as duas medicações juntas, e encaminho para o especialista, tá? Aí, essa é a última etapa aqui, 5, daí é o especialista que vai avaliar, né? Não melhorou, já usou as medicações em dose alta, eu posso usar o anti-GE, que é uma medicação que a gente usa para crise grave, tá ok? Mas esse aí já é o especialista. Agora, crianças maiores que 12 anos e adulto, o que eu vou usar? Começou com crise, eu vou usar corticoide inalatório também, só que o que mudou nessas condutas? Antes de 2019, a gente usava para crise em crianças acima de 12 anos e adultos, o salbutamol para todo mundo, que é o broncodilatador de curta duração. Então, de acordo com a última revisão do GINA, o que a gente fez? A gente trocou o salbutamol, ou seja, a medicação que é uma das mais antigas, tem mais de 50 anos de uso, e a gente tem prescrito o quê? O formoterol, tá? Qual que é a vantagem? Ao invés de usar 2 bombinhas, esse paciente vai usar uma só, tá? Então, aquela mesma preventiva eu posso usar também no caso de crise, tá certo? Aí, não melhorou, o que eu posso fazer? Eu posso associar o formoterol também e usar dose também de corticoide inalatório, tá? Não melhorou com tudo isso, o que eu vou fazer? Corticoide inalatório também, associado ao broncodilatador de longa, e aqui eu posso usar o Aerolim, tá? Mas isso aqui já é mais específico, tá bom? Então, assim, é um tratamento um pouquinho mais, que exige mais detalhes. Ou eu posso deixar o corticoide inalatório associado ao formoterol de manutenção de resgate. Ou seja, o que mudou? Antes a gente usava o corticoide inalatório com broncodilatador de longa duração, que era uma bombinha só, e se o paciente tivesse crise, eu prescrevi o quê? O salbutamol, que é o broncodilatador de curta. Agora, de acordo com as novas recomendações, ele vai usar essa mesma medicação se tiver crise, tá? Então, uma das vantagens que eles falam é que não vai precisar andar mais com 2 bombinhas, o paciente usa uma só, de acordo com o tipo de crise que ele vai ter. Se ele não tiver crise, ele usa só prevenção. Se ele não tiver crise, ele usa só prevenção. Se ele tiver crise, ele usa, além da prevenção, ele usa doses adicionais, tá certo? A etapa 4, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a dose desse corticoide, desse broncodilatador. Vou usar a bombinha também, no caso, o Aerolim, aí eu já uso tudo, tá? Ou eu posso deixar também o formoterol de manutenção e o de resgate também, tá bom? Então, esse aí também, igual eu falei, é mais do especialista. Não melhorou com isso tudo, posso pensar no anti-GE, igual eu falei para vocês, e encaminhar para o especialista, tá bom? Então, assim, o ideal que vocês têm que fazer é acima de 12 anos. Pode começar corticoide inalatório. Não melhorou, como quando a criança tem acima de 12, já está autorizado usar o broncodilatador de longa duração. Posso usar a bombinha que tem as 2 medicações. Não melhorou com isso tudo, é melhor encaminhar para o especialista para poder até rever diagnóstico, fazer uma investigação mais a fundo. E, não mais importante, todo paciente que a gente começa tratamento, ele precisa ter o plano de ação. Que é o quê? Uma lista dos medicamentos que o paciente precisa usar, ou seja, o médico que está responsável tem que fazer.
e colocar as doses que ele está usando, isso é importantíssimo. Instruções, que foi aquilo que a gente comentou, como que tem que usar a bombinha, quanto tempo tem que usar, o espaçador, qual que é a técnica, quando que usa, como que limpa, então tudo isso é importantíssimo. Deu crise, o que tem que fazer? O que a mãe já pode usar? Muitas vezes a gente já deixa a receita, dependendo do nível de instrução da mãe, do corticoide inalatório, do broncodilatador, quando tem que procurar o serviço de emergência. E o principal também, deixar o nome do profissional de saúde, quem prescreveu, às vezes a gente deixa até o contato, se for necessário, tá bom? Então, o plano de ação, ele é fundamental para um bom tratamento de asma. Agora, para a gente finalizar, eu vou comentar sobre o tratamento da crise aguda de asma. O que a gente tem que fazer? Então, falando de GINA de novo, segundo o GINA 2019, o que é crise de asma? É um episódio que se caracteriza pelo aumento dos sinais e sintomas, que seriam tosse, sibilância, sensação de aperto no peito, aí eu vou falar de crianças maiores, porque os pequenos não conseguem referir isso, e dispneia, com risco de insuficiência respiratória aguda, por isso a gravidade. Então, quais seriam os principais sintomas, além da sibilância, da tosse? É uma criança que vai se apresentar mais letárgica, redução da tolerância ao exercício, às vezes uma criança caminha, já se sente cansada, pode indicar crise, que é a incapacidade de executar atividades rotineiras, e uma resposta insatisfatória à medicação. Então, eu deixei um plano de ação para ela, vamos supor, eu deixei um Aerolim. A mãe já está usando e não melhora. Então, indica que essa criança realmente está em crise, ela precisa ser encaminhada para atendimento hospitalar. Avaliação agora na emergência. O que a gente tem que fazer? Se atender um paciente com crise de asma, primeiro passo, fazer uma anamnese breve. Claro, a gente não vai perguntar tudo aquilo que a gente perguntaria no consultório, no ambulatório. Então, o que eu tenho que ver? Quando que começou? O que desencadeou? Como que a criança está? Se está tossindo? Quais são os sintomas? Isso é o principal. E não esquecer que tem os fatores de risco para asma fatal. Ou seja, são coisas que a gente vai perguntar rapidamente na história, que já vai acender a luz de alerta para eu pensar, olha, essa criança, ela tem o risco de ter uma crise de asma e entrar em insuficiência respiratória aqui agora comigo, tá? Que seria o quê? História de asma fatal em outras vezes, que a mãe tenha falado, olha, doutor, há um mês atrás ele teve crise, ele foi entubado, tá? Então já tem que ficar alerta. Hospitalização, né, nos últimos 12 meses. Não tá usando corticoide ou não faz tratamento, também tem que me preocupar. Uso atual de corticoide, então, ele veio no pronto-socorro há 15 dias, já usou prednisolona, então risco de ter crise grave. Ou seja, já usou, tá usando aerolinha que faz 2 dias e não melhora, também é outro fator. E quando não tem plano de ação, a mãe não sabe o que tem que fazer diante da crise. Primeira etapa na asma é também o ABCD, tá? Então, primeira coisa, obstrução de via aérea, pra gente ver, às vezes, esse paciente não tinha asma, tá obstruído, né? Broncoaspirou, foi outro diagnóstico, então a gente precisa ter certeza primeiro que é crise. Outro sinal importante, você vai auscultar aquela criança, você não ausculta sibilo. Isso é muito grave. Quando é inaudível, quer dizer que essa criança não está ventilando. Então, é uma crise gravíssima que tem que ser levada de preferência para a UTI. E também é importante sonolência ou confusão mental, também que indica que esse paciente está em hipoxemia, ele precisa também ser atendido em caráter de urgência, tá? E não esqueçam da oximetria e do acesso venoso, tá bom? Então, sempre diante dessas alterações, avaliar a internação em UTI. Tá certo? Não esquecer de deixar com oxigênio e pegar um bom acesso venoso e ficar de olho, porque pode ser que essa criança vai ter que entubar. Em relação aos dados vitais, aquilo que eu já falei, então a saturação, alteração de consciência e o tórax silencioso, né? Igual eu deixei escrito aqui para vocês. Indica ventilação mínima, insuficiente para produzir sibilância, caracterizando uma obstrução brônquica grave. Então, o que a gente vai usar? Usar oxigênio pode ser 2 formas. Ou eu posso colocar a cânula ou o catéter nasal ou a máscara de ventre, tá bom? A saturação da criança deve ficar entre 94% e 98%. Pelo menos acima de 94%, tá? Para a gente poder tentar oferecer um fluxo de oxigênio de 100%, FiO2. E lembrar que, caso muito grave, né, usar a máscara não reinalante e encaminhar para uma unidade de terapia intensiva. Agora, as indicações de ventilação mecânica, acho que vocês perguntaram para a doutora Juliana também, aqui eu tinha feito esse slide só para a gente reforçar.
Parada respiratória, parada cardíaca, isso é óbvio, né? Rebaixamento do nível de consciência, então tem que ficar alerta. Fadiga progressiva, ou seja, uso da musculatura acessória, paciente sonolento, asma grave, ventilação. Uma arritmia, o tórax silencioso, que eu já falei para vocês, ou isso aí já é dentro de uma UTI, né? Um paciente que tem uma acidose que não melhora, ou uma hipoxemia que também não melhora, mesmo com a máscara oferecendo uma oferta de oxigênio adequada. Segunda etapa, eu vou classificar a gravidade do doente, então eu tenho que ver, é importante para poder definir o tratamento. A crise, basicamente na emergência, eu vou ver, é uma crise leve ou ela é moderada ou grave, tá? Não existe, ela é moderada ou ela é só grave. Moderada ou grave não vai mudar nosso tratamento. Então, paciente que está agitado, confuso, grave. Isso aí é fácil da gente reconhecer. Importante, saturação. Paciente que tem uma saturação menor que 92% já é moderada grave, tá? Paciente que não consegue conversar com você, fala só palavras soltas, é moderada grave. Pulso, frequência cardíaca, aqui ele tá falando de uma forma geral, mas assim, paciente que tá taquicárdico, frequência cardíaca maior que 160, crise grave. Cianose nem se fala, né? Crise grave. E sibilos, o que nos preocupa, que eu quero que vocês guardem dessa aula, tórax silencioso sem sibilo é grave, tá? E como que a gente vai tratar isso, né? Então, o que a gente usa? Na maioria das vezes eu vou usar o broncodilatador de curta duração, mas lembra que eu comentei com vocês que isso aí mudou de acordo com a idade do paciente, tá? Aqui eu vou falar de uma forma geral, depois eu vou classificar de acordo com a idade. Então, o que eu vou usar na maioria dos pacientes? O espaçador ou nebulizador, dependendo da característica de onde você trabalha, mas lembrando que o espaçador sempre é o mais indicado, tá? Os estudos têm comprovado que a resposta ao espaçador ela é melhor do que o nebulizador, tá bom? Qual que é a dose que eu vou usar? Cerca de 2 a 6 jatos a cada 20 minutos, 3 vezes. E reavaliar esse paciente após 1 hora, tá certo? E outra atualização do GINA também, antes a gente tinha ideia do uso do broncodilatador por via endovenosa. Por exemplo, o salbutamol endovenoso. Hoje o GINA diz pra gente que o salbutamol endovenoso ele não tem resposta superior ao broncodilatador de curta duração. Tá bom? Use-se ainda, claro, mas isso é uma recomendação do GINA que vale a pena ressaltar. O brometo de hipratrópico, a gente usava muito também. Pode usar? Pode, mas o GINA fala pra gente que não tem nenhuma documentação que vai ter uma resposta significativa, tá? Sulfato de magnésio, mesma coisa do hipratrópio. Não tem também evidências que mostrem que ele tenha superioridade, ou seja, vai da conduta médica. Então, não está errado usar, mas também não está errado não utilizar. Corticoide inalatório. Esse slide eu fiz especialmente para mostrar quantos ensaios existem falando que o corticoide inalatório funciona. Alguns anos atrás, a gente tinha ideia que o corticoide inalatório só funcionava para prevenção. E hoje isso aí caiu por terra. Hoje o corticoide inalatório, que é a bombinha, o Clenil, vou dar um exemplo prático para vocês, ele é indicado também no tratamento da crise, tá? Então aqui nesses estudos, todos eles apontam que realmente ele tem um efeito. Então aqui, por exemplo, esse ensaio randomizado que eles fizeram em crianças abaixo de 3 anos, o que eles viram? Que a budesonida inalatória, ela tem a mesma eficácia do corticoide endovenoso. Ou seja, ele funciona muito bem. Outro que foi feito aqui no Japão também mostrou que tem a mesma equivalência, a budesonida inalatória com o corticoide endovenoso. Esse outro, mesma coisa também, eles só compararam com placebo, mostrou que reduz o risco de hospitalização. E esse último aqui, que foram feitos em crianças menores, de 1 a 4 anos de idade, demonstrou também que a beclometasona inalada, no caso aí é o Clenil, tá? Junto com o salbutamol, contra o placebo, foi melhor, tá bom? Então, realmente, ele tem esse poder de ação melhor que fala contra o que a gente sabia alguns anos atrás, que a gente achava que o corticoide inalatório fosse só para prevenção e não fosse para crise. Agora, falando de corticoide oral, né? Então, eu vou dar alta para esse paciente, ou ele tá grave, vou passar um corticoide, o que eu tenho que fazer? O que a gente observa também, que a administração do corticoide oral, ela funciona tão bem quanto na veia. Ou seja, não tem aquele mito de, o paciente está grave, eu vou fazer corticoide na veia. Pode-se fazer oral, o efeito vai ser o mesmo, tá? Então, assim, não tem mudança. O que a gente orienta é a prednisolona,
1 a 2 miligramas quilo dia, por 3 a 5 dias. Lembrando, dose máxima de 20 miligramas para criança de 2 anos e 30 para maior de 2 anos, tá? E o corticoide venoso, a gente vai usar só se o paciente tiver muito dispneico, não conseguir deglutir ou com vômitos, aí eu posso utilizar o intravenoso. Mas, na maioria dos casos, se o paciente conseguir ingerir, eu vou prescrever o corticoide oral. Ou seja, que é um resuminho do que eu já falei. O tratamento, primeiro da asma, a gente tem que valorizar a gravidade do episódio, ou seja, crise grave, moderada, eu vou tratar de um jeito, crise leve, eu vou tratar de outro. E não esquecer que os broncodilatadores, sejam eles de longa ou de curta duração, eles são a primeira linha de tratamento, tá? Independente, é broncodilatador que eu tenho que usar para tirar esse paciente da crise. Agora, a última etapa, que é a reavaliação desse paciente. Então, assim, eu fiz aquele ciclo de broncodilatador, eu tenho que avaliar quando? 30 a 60 minutos. E eu vou reclassificar. Ou seja, ele estava com a fala entrecortada, agora a criança já conversa, a saturação melhorou, a frequência respiratória diminuiu também. Então, não é mais grave, é já uma crise leve, tá? E lembrando que muitas vezes esses sinais clínicos, eles não indicam a intensidade. Tem criança que está desaturando e que ela está agindo normalmente. Então, tem que ficar atento ao conjunto, né? A todo o estado geral da criança. E o que a gente observa é que a saturação é o melhor indicador de você prever uma internação. O que os estudos dizem? Que uma saturação menor que 92%, na primeira hora, muitas vezes indica que aquela criança vai internar, tá? Então, se é uma criança que chega com uma saturação de 95, 94, provavelmente ela não tem que internar, mas se ela chega abaixo de 92, a chance é maior. Isso é interessante a gente saber, porque se você atender na emergência uma criança com saturação inferior, a gente já sabe que tem que ficar de olho, porque essa criança talvez vai ficar internada. E aqui o que mudou, tá bom? Que é importante vocês saberem, que foi o caso do broncodilatador. Esse slide, na minha opinião, é o mais importante da aula. Até 2018, nós éramos a favor do broncodilatador de curta duração, que é o Aerolin, o Salbutamol, o Aerogold, existem várias marcas, mas basicamente é o Salbutamol que é o composto dele. Aí, agora em 2019, o que o Gina mudou pra gente? O que ele tá mostrando? Que o uso isolado do broncodilatador não está sendo mais indicado. Então, o que a gente vai fazer? Crianças menores, abaixo de 6 anos, é a única exceção que eu posso usar o Salbutamol, tá? Então, abaixo de 6 anos eu posso usar sem problemas a medicação a cada 20 minutos e fazer aquela reavaliação igual a gente já tinha conversado. Acima de 6 anos, até 11, eu posso usar o broncodilatador, mas aí eu não posso esquecer que eu tenho que associar o corticoide inalatório, tá? Então, a gente tem que usar as duas medicações, tá bom? Ou se tiver disponível, existem associações que dá para usar. Então, o beta de curta, ou seja, o salbutamol, mas eu tenho que associar o corticoide. E crianças maiores e adultos, eu não vou mais usar o broncodilatador, ou seja, adulto não usa mais Aerolin, ele vai usar o quê? Broncodilatador de longa duração, associado ao corticoide inalatório. Tá? Então, o que a gente pode ver? O corticoide inalatório, ele sempre está associado acima dos 6 anos e crianças maiores não vão usar mais o salbutamol. E por que a gente está, né, tão contra agora o salbutamol? Eu não vou mais usar salbutamol, só vou usar em crianças menores. A gente tem visto, né, na verdade não a gente, o Gina tem visto que a monoterapia, ou seja, o uso único do broncodilatador de curta está mais associado ao risco de exacerbação grave e morte, tá? Então, também tem sido observado efeitos colaterais, ou seja, reduz a broncoproteção, aumenta a hiperresponsividade, ou seja, você faz Aerolin, depois a crise volta pior, aumento da resposta ao estímulo alérgico, ou seja, a criança alérgica, o que eles têm visto é que esse estímulo fica mais aumentado e a inflamação também aumenta, tá? Então, por isso que o broncodilatador de curta está sendo deixado de lado e atualmente só para crianças menores que 6 anos. O corticoide inalatório, agora que a gente tem falado muito, né, que antes era só para prevenção, agora é para tratamento da crise. Previne as exacerbações, reduz os sintomas e também ajuda na função pulmonar, tá? Então, o que a gente vê é que foram comparados adolescentes que foram tratados com corticoide durante a crise e aqueles que usaram só na manutenção. Aqueles que usam na manutenção e na crise, eles evoluem melhor. Então, por isso que o corticoide agora ele tem sido indicado
durante a crise. E aqui em relação à asma e Covid, que eu acho super importante só para a gente reforçar, tá? O tratamento da asma, ele jamais deve ser interrompido durante infecção por Covid, tá? Principalmente se é um paciente que usa corticoide, que eu falei nessa aula muito de corticoide inalatório, ele não deve parar, independente de ser inalatório ou oral. E evitar nebulização pelo risco quê? De disseminação, então por isso que é contraindicado, ou seja, a gente defende ainda mais o uso do espaçador, tá ok? Se vocês tiverem dúvidas agora, a aula terminou. Muito obrigado, doutora. Excelente aula, tá bom? Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Muito boa aula, adorei. Teve Obrigada. uma dúvida que foi justamente o que a senhora falou agora no final, sobre a questão do Covid, né? A asma, o paciente asmático, ele é considerado um grupo de risco? Então, muita coisa tem sido informada. Primeiro, a asma era grupo de risco, depois não era. Então, assim, a última informação é que a asma não seria grupo de risco para Covid, tá? O que a gente tem visto em estudos mais atuais é que a asma tem sido um fator de proteção. Ou seja, as pessoas que têm asma, principalmente asma de origem alérgica, elas têm uma prevalência menor de adquirir Covid. Então, é um fator de proteção. Claro, aquela pessoa que tem asma, isso que eu quero deixar bem frisado, ela tem asma, ela teve Covid, é mais grave, porque ela já tem uma doença prévia, uma doença crônica. Mas alguns estudos apontam que a asma, ela entra como fator protetor, tá? Então, assim, se for questionar, ela é grupo de risco? Atualmente, a gente ainda não tem nada assim muito definido, mas se for a gente questionar tudo, ela funciona como proteção também. Então, ela não é tão fator de risco como era antes. O pessoal está elogiando. Chegou uma outra dúvida aqui nos bastidores, perguntando sobre a questão do paciente que ele tem um recrudescimento da asma, né? Que isso pode acontecer. O paciente pode ele deixar de ter. Quando ela volta do mesmo nível, é pior? Tem alguma chance, tem algum caso como esse ou não? Pode acontecer. Assim, a asma, igual eu falei para vocês, é uma doença crônica. Infelizmente, não tem cura. O que acontece? O paciente, ele pode ter o quê? A asma não que ela curou. Ela teve, na verdade, um controle, o paciente ficou assintomático, ela volta. Isso acontece muito em meninas na adolescência, que ela pode ter aparecido logo no início da vida, primeiros anos, ficou sem crise e agora voltou. Isso acontece. Ou às vezes também em homens, depois da puberdade também. Tudo isso pode acontecer. Na verdade, não é que ela voltou pior, não. É por causa da doença mesmo. Ela tem fases de melhora e de piora, mas não vai mudar. Não quer dizer que necessariamente vai ser mais grave porque ela voltou agora, tá? Mas lembrando, as pessoas que nunca tiveram asma, mas que começam com asma na idade adulta, geralmente são quadros mais graves, de tratamento, difícil tratamento, né? Então são casos mais complicados. Mas se você já teve na infância, na adolescência, ela voltou, na verdade não foi uma nova asma, foi porque a doença veio, né? Infelizmente, igual a gente fala, a asma é uma doença crônica, ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, é bom diferenciar, né, o paciente asmático que ele teve na infância do paciente asmático que começou a ter apenas na idade adulta. Isso aí já iria interferir. Isso, por isso que é importante perguntar, né? Às vezes as pessoas esquecem. Você pergunta, mas já teve asma? Quando eu era criança, meu pai falava que eu chiava. Então, provavelmente você já tinha uma asma na infância, que ela entrou em remissão e por algum outro motivo, às vezes uma exposição ambiental, trabalho em um local que tem mais contato com aeroalérgeno, ela pode voltar. Mas não é uma nova asma, é a mesma asma. E qual seria o motivo, doutora, desse paciente que tem quando adulto? Por que ele é pior? Então, acontece porque geralmente a asma, muitas vezes no adulto, ela não é de origem alérgica, né? Às vezes pode ter associação com outras doenças e por isso ela pode ser mais grave, tá? Mas não necessariamente que ela vá ser grave, mas quando ela começa na idade adulta, ela é mais de difícil tratamento. Na infância, a gente consegue ter um controle melhor. Entendi. Então é isso, doutora. Muito obrigado. Agradecer Obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite para participar do nosso simpósio, tá bom? Foi uma excelente palestra, a senhora falou muito bem,
soube explicar o assunto muito fácil, tornou ele muito fácil. Tá Que bom? bom, assunto muito extenso, mas assim, eu tentei resumir o máximo para vocês verem um pouquinho de cada coisa. É assunto para uma vida toda, né? É uma doença Não dá pra crônica. fazer aqui o mês inteiro para explicar de asma. Mas que bom, fico feliz. Quando precisarem, estou à disposição. Tá certo, doutora. Muito obrigado. Nada. Então é isso, pessoal. Finalizamos, tá bom? Agora, mais um dia de evento, nosso quarto dia. Amanhã a gente volta com mais uma palestra incrível e uma mesa redonda. Não percam, tá bom?